Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bebendo da Fonte, o podcast onde buscamos histórias, práticas, aprendizados e principalmente boas conexões. Hoje eu recebo um executivo que construiu uma trajetória rara no mercado brasileiro, sólida, consistente, feita de degrau por degrau, sempre entregando resultado, mas com a coragem de se reinventar e migrar entre setores complexos. É um prazer receber aqui Luiz Gustavo Toso, o Toso, profissional com mais de 25 anos de experiência em estratégias, vendas, planejamento comercial, expansão de negócios, passou por empresas como Banco Votorantim, Cielo, Tribanco, BV, Galcor, onde atuou como CEO, né? E viveu ali uma jornada profunda também nos segmentos de meios de pagamento, bancos, seguros e telecom, onde a gente se conheceu, né? A Natim liderou operações de canais em escala nacional, assumiu a diretoria comercial em São Paulo, comandando centenas de colaboradores ali diretos e parceiros, como a Icons for You. Hoje atua como conselheiro consultivo, fundador da BS Soluções Empresariais, apoiando empresas na construção de estratégias e crescimento sustentável. Toso, muito obrigado por estar aqui na nossa bancada e por compartilhar com a gente aqui um pouco dessa tua trajetória profissional, falar sobre liderança, isso tudo. Então, dá tuas primeiras palavras aí para a nossa audiência e vamos bater papo. Legal, obrigado, Vini. É um prazer, uma honra, na verdade, estar nessa bancada aqui. Já acompanho há algum tempo, né? E aí é interessante quando a gente é amigo, né? A gente fala assim, pô, Vini, eu quero me convidar para estar no Bebendo na Fonte. Então é um prazer e uma honra estar aqui com você hoje para dividir essa experiência e para o teu público conhecer um pouquinho melhor a minha trajetória. Você só não veio antes porque é isso, não queria voltar mais para o Rio de Janeiro, só queria ficar lá em São Paulo, mas essa semana a gente obrigou, né? Então depois a gente vai chegar nessa história, mas essa semana teve que obrigar a vir aqui para o Rio. Mas, Toso, vamos começar aqui pelo início, né? Para quem não te conhece, então queria que você também desse essa palavrinha ali, né? Quem é o Luiz Gustavo Pelutoso, né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória de vida. Você é casado com a Andréia ali há mais de 30 anos, há quase 30 anos, né? Pai lá da Manuela, do Pedro, adora vinho, muito religioso. Mas então fala um pouquinho aí, né, de quem é o Luiz Gustavo por Toso. Legal. É um pouco isso mesmo que você falou, sou um cara muito família, né? Sou casado com a André, vai fazer 30 anos, a gente está junto há 40 anos, então é uma trajetória bastante sólida aí, uma parceria de vida muito grande. Tenho 2 filhos, a Manuela e o Pedro, já estão se encaminhando. A Manuela já se formou em administração de empresas, o Pedro está entrando agora em agronomia, então estão seguindo os passos deles aí, né? A minha história de vida é uma história de vida bastante interessante, né? Porque eu sou o irmão caçula somos em 3 irmãos. E o que aconteceu que meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade, né? Então ficamos lá os 3 sendo criados pela minha mãe. E isso é uma história até interessante que Vamos chegar lá vai depois. chegar lá depois falar com o capítulo que eu fui coautor de um livro contando essa história. Mas aí eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, como office boy, né? E aquela coisa de, pô, não tinha mesada da minha mãe e tal. Então eu comecei a trabalhar muito cedo e eu sempre coloquei um negócio na minha cabeça, Vini, que é o seguinte: para a gente poder conquistar algo na vida, a gente tem que ter um objetivo e você tem que saber fazer as escolhas corretas, né? E quando eu comecei a trabalhar lá com 16 anos, eu ia pelo dinheirinho, né, tal, ganhava salário mínimo, mas sempre querendo conquistar algo mais, né? Aí eu falei, poxa, aqui esse emprego tá legal para conhecer como é que é a relação. Aí fui trabalhar num banco e aí eu falei, poxa, para me ter algum destaque na vida profissional, o que eu não tinha uma formação ainda acadêmica, né? Tava acabando o colegial. Eu falei, vou trabalhar com vendas. E aí eu comecei desde cedo
a trabalhar com vendas e me encontrei nesse negócio de vendas. Eu sempre fui um cara que tive sempre uma boa, um traquejo comercial, relacionamento, né? Eu sou uma pessoa que durante a minha trajetória toda isso foi uma característica, né? De agregar as pessoas, de me relacionar. E acho que para um bom vendedor isso é um grande diferencial. Então, tô desde então nessa trajetória. Na primeira pergunta, todos já deu um spoiler de tudo que eu pensei aqui da fazer, mas é isso. E essa história é legal porque depois a gente vai conectando todos esses pontos e seguindo, né? Assim, cara, vamos pegar então um pouquinho desse teu início de jornada profissional, né? Falou ali que construiu uma carreira no mercado financeiro ali, de meios de pagamento. Fala um pouquinho sobre esse teu momento, como era o setor financeiro nessa época, né? Acho que teve o boom ali dos meios de pagamento, foi quando você estava ali. Então, como é que você navegou por esse universo? Legal. Eu vi e vivi muitas transformações nessa indústria de meios de pagamento, né? Eu trabalhei no antigo Banco Nacional, né, na área de cartões do Banco Nacional. Tinha o boné do Ayrton Senna? Exatamente, era o patrocinador do Ayrton Senna. O Banco Nacional ele sofreu uma intervenção, foi incorporado pelo Unibanco na época. Então, esse negócio, eu só estou falando de empresas que já não existem mais, né? O Unibanco depois virou Itaú, mas enfim. Mas o Banco Nacional na área de cartões, ele era um protagonista muito importante no negócio de meios de pagamento, né? Ele tinha uma base de clientes muito robusta de cartões. E aí, nesse período que eu trabalhei lá, que teve esse movimento de incorporação do Unibanco, aconteceu a primeira transformação na indústria, que foi a quebra da exclusividade das empresas que fazem a parte de meios de pagamento, de emissão de cartões, que até então o banco só podia emitir a bandeira da Visa ou da Mastercard. O Nacional era um banco que emitia muito cartão Visa e o Unibanco emitia cartões Mastercard. Quando o Unibanco incorpora o Nacional, tivemos um problema e aí os órgãos regulatórios tiveram que abrir essa exclusividade. Então, foi a primeira grande transformação que os bancos passaram a emitir cartões de ambas bandeiras, tanto Visa quanto Mastercard. Eu tô falando lá de 90 e pouco, alguma coisa assim, tá? Não me lembro isso, que eu acho que eu não era nascido. Você não era nascido, com certeza, Vini. Então, eu vivi essa primeira transformação. Aí, logo em seguida, aí foi criada a primeira grande empresa no setor de adquirência, que são as maquininhas, né, que a gente vê hoje, consolidando a bandeira Visa na época, que era a VisaNet. Né? Então, a VisaNet ela era a empresa das maquininhas da bandeira Visa e tinha a Redecard, que era a empresa da maquininha da bandeira Mastercard. Eu fui trabalhar na VisaNet e a VisaNet, anos depois, ela fez o IPO e virou Cielo. Aí é uma outra história. Eu fiquei na VisaNet por 12 anos, né? E foi um período, meu começo de carreira maduro, já com a posição de gerente. Eu com 21 anos de idade, eu era gerente já nessas empresas, né? Então, a minha trajetória como liderança, ela começou muito cedo, então, ia alcançando posições de destaque, enfim. Aí eu passei teve um momento muito importante que foi quando eu fui convidado para assumir, até então eu trabalhava no interior de São Paulo, eu fui convidado para assumir uma gerência nacional da VisaNet em São Paulo. E aí eu eu desabrochei para o mercado de verdade, né? Ampliou o cenário. Eu deixei de ser aquele profissional lá do interior de São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, aí eu morava em Ribeirão Preto nessa época, quando eu cheguei em São Paulo, aí o negócio desabrochou. Isso era 98, alguma coisa assim. Aí eu falei, poxa, agora eu tô no mundo de gente grande e é outro campeonato aqui, é a Champions League. E aí foi uma trajetória muito legal, foi uma trajetória muito, muito importante. Fiquei 12 anos ao todo na VisaNet. Aí eu fui fazendo algumas escolhas importantes na minha carreira. Aí eu tive um movimento que eu saí do Banco Nacional, da VisaNet, para ir para o Banco Votorantim, na área de cartões. Fiquei 2 anos em cartões do Banco Votorantim. Aí eu fui convidado para assumir, para ser o head de seguros do Banco Votorantim. E fiquei 5 anos lá nessa posição.
E foi uma trajetória bastante importante. Eu tripliquei o resultado da área de seguros do banco em 200 vezes, né? O negócio foi bastante forte, o que a gente fez lá como resultado, né? E aí depois eu saí, fui convidado para ir para o Tribanco, fiquei um período no Tribanco, e aí veio o convite para trabalhar, para ser o CEO na Galcor. A Galcor é uma corretora de seguros. Aí eu fui ser o CEO, ela era uma empresa familiar, né? E aí nessa transição... Já antecipou a minha É tudo, pergunta então? aqui, não, Aí, porque eu ia pegar esse gancho ali, isso. né, de que assim, cara, sabia ali muito dessa tua trajetória na VisaNet, com os meios de pagamento, depois essa parte de seguros ali, né, assim, o Banco Votorantim era muito forte ali com o financiamento de automóveis, continua, né, então, continua. e eu acho que deve ter esse gancho aí para os seguros, eu acho que é um negócio muito legal. Mas e aí você tinha uma formação que era muito ali de uma gerência, de um departamento, né? Que você vinha trabalhando nessas empresas. E aí, de repente, como é que você virou CEO de uma companhia, né? O que você lidava ali? Porque aí é um universo completamente diferente, né? Mais amplo, em termos de a gestão total de orçamento e de lidar com todas as áreas, coisas que antes você estava um pouco segmentado ali nos teus departamentos, né? Uma coisa que é interessante, né? As empresas que eu liderei, as áreas de negócio das empresas anteriormente, né? Que era na VisaNet e lá na parte no Banco Votorantim, eu tive uma experiência, empresas grandes, né? Eu liderava áreas com resultados muito expressivos, né? Então, eu tinha um resultado de receita muito expressivo e uma gestão de despesas também com equipe, etc. Então, essa facilidade de você trabalhar na gestão dessas ferramentas já estava no meu dia a dia, né? Obviamente que quando você vai para uma posição de CEO de uma empresa, o teu nível de exigência ele sobe sobremaneira, porque aí a parte principalmente quando você passa a ser o responsável pelo caixa da empresa, né? Então essa visão ampla, ela é muito relevante. E quando eu fui para lá, eu tinha um desafio adicional que era assumir a empresa num momento onde, e ela opera até hoje, né, um negócio de grandes riscos, grandes negócios, né, operações de infraestrutura, que o Brasil, né, na época estava num boom, só que estava vivendo um momento, quando eu assumi essa posição, de uma congelamento das novos projetos de infraestrutura no país, por conta até do movimento que estava acontecendo da Lava Jato. Então, todo o mercado de infraestrutura, as grandes obras deram uma parada, né? Então, eu assumi lá como CEO com o desafio de fazer uma gestão para fazer uma reorganização na empresa, né? Dado o desafio daquele momento, né? Então foi uma baita escola, né? E aí, como um adicional, era uma empresa familiar. Então era uma empresa de sócios, de 4 sócios, que a gente tinha que também fazer essa administração ali dos conflitos e dos desejos de cada um. Então fiquei lá 3 anos e meio, mas assim, foi um grande aprendizado, né? Me deu uma casca muito grande para outros desafios para frente. Sim. E aí, depois dessa tua experiência, você volta ali pro mercado financeiro, né, e tal. E depois, né, vem a parte da onde a gente se conheceu. Você chega ali na TIM, né, faz essa grande transição diária ali, né? E aí, como é que foi isso, né, de vir da área financeira, CEO, voltar para a área financeira? Como é que você parou lá na TIM? Como é que você resolveu mudar para essa área de telecom, né? Quando eu saí da Galcor, voltei para Cielo, né? Que aí já tinha aberto capital. E a decisão de ir para Cielo, porque naquele momento eu tinha trabalhado 12 anos na VisaNet, né? Então, eu conheço tudo. Só que a indústria de meios de pagamento, ela se transformou muito grande, muito fortemente. Quando eu cheguei lá na Cielo, nessa minha segunda passagem,
era uma outra dinâmica de mercado, outro nível concorrencial. Eu cheguei no auge da guerra das maquininhas, né? Que começou a pipocar. Todo mundo, tipo, várias empresas, muitos entrantes, os subadquirentes. Então, foi realmente um momento bastante desafiador. E quando eu voltei lá, eu era diretor de estratégia do canal Varejo, e cuidava também da área de churn da empresa. Então, assim, a gente estava no auge da competição e muito cliente migrando da Cielo para outros concorrentes. Foi um momento bem desafiador, e isso, né, te dá também, você tem que lançar mão de alguns repertórios, né? Então, foi um período muito interessante, né? Onde a gente fez alguns projetos muito legais, como, dentre eles, eu fui responsável a minha área foi responsável por expandir os canais de vendas lá, a equipe comercial. Na época, a Cielo tinha 500 executivos, e a gente fez uma estratégia de retomada de mercado, e a gente contratou mais 1.000 executivos hunters para retomar mercado, né? Então, poxa, imagina uma empresa do tamanho da Cielo contratar 1.000 executivos, uma estrutura. Então, a gente mobilizou isso, foi bem legal. E o último projeto que eu fiquei lá foi quando a Cielo resolveu vender maquininha no mercado. Então, a gente foi vender maquininha no mercado, e a gente vendeu num ano lá 1 milhão e tantas mil máquinas, para ver se fazia, né, entrava na competição, que a concorrência fazia isso e estava se dando muito bem. E aí entrou a pandemia, né? Aí a pandemia deu uma bagunçada em todo mundo. E começando a pandemia, eu fui procurado pela TIM para assumir o desafio lá na TIM como head do canal de varejo e distribuição do pré-pago. E eu não conhecia ninguém na TIM, não conhecia nada de telecom. Eu estava prestes a completar 50 anos de idade. Eu falei, poxa, tá aí, vou me desafiar profissionalmente, né? Então, acho que uma coisa que é legal falar com o teu público é um pouco isso, né? A gente tem que se colocar um pouco também fora da nossa zona de conforto, até para a gente poder ir mudando os nossos patamares, né? Porque se você fica acomodado numa determinada situação, você vai ter os mesmos... Só vai viver aquele cenário e vai se estagnar. E isso, acho que assim, se você fala assim, poxa, Toso, deixa uma mensagem aqui, acho que é um pouco isso, né? Olhando para a minha trajetória, eu fiquei 4 anos na TIM. Eu tenho um repertório de coisas que eu fiz que isso, hoje, por momento que eu estou vivendo atualmente, né, como consultor de empresas e tal, isso é muito rico, né? Porque eu atuei em seguros, eu atuei em cartão como emissor, atuei como adquirente, trabalhei com banco, trabalhei em telecom, fui CEO de empresa. Então, eu tenho um repertório que eu posso contribuir, e que vira e mexe, eu estou numa determinada situação com um cliente, eu falo, olha, aqui eu já fiz isso nessa situação lá atrás. Então, assim, feliz é o homem que tem história para contar, né? Então, acho que o profissional tem que ter isso, né? Acho que você tem história para contar e tendo repertório, é o que nos credencia, é o que me credencia para esse novo momento que eu estou vivendo agora na minha carreira. Legal. E aí, então, assim, eu acho que pelo que eu entendi, esse teu apetite aí de go-to-market, né, de essa equipe de vendas, eu acho que vocês já se relacionavam, foi o que te levou efetivamente para a TIM, né? Era um pouquinho do que você fazia lá, lidando com esses canais, né? Que eu entendo bem também, porque eu estou aqui nessa luta há alguns anos. Mas o que você pode dizer, então, assim, dessa diferença de canais? Assim, se assemelha muito o que você vivia, por exemplo, de go-to-marketing lá na Cielo para o que você viveu na TIM? Assim, são mercados complementares que no final, assim, você vende a maquininha para o cara da banca de jornal e vende o chip para a cara da banca de jornal, né? Mas é diferente. O que te deu ali de olhar, né, peculiar sobre esse mercado, e como é que você lidava com isso? Tem uma coisa interessante. Você sabe aquele coisinha de palavrinha cruzada, que é o liga pontos, onde você tem, de um lado tem lá o começo do labirinto, labirinto, né? E tem a saída aqui, né? Eu sempre brinquei desse negócio resolvendo do final para o começo, né? Porque se você pegar esse joguinho do labirinto, você vai ver que do final para o começo acaba tem uma só certa, e ao contrário tem várias alternativas, né? Então, eu sempre... o meu modelo mental, Vini,
é um pouco esse joguinho do labirinto, né? Eu olho sempre e falo assim, cara, como é que é este canal de distribuição? Então eu começo a entender do canal para dentro da empresa. E acho que o grande erro que muitos executivos cometem é que fazem o contrário. Olham do teu Tem produto, uma premissa e vai, é né? Aí isso. não... E aí é onde acontecem os erros. Outro erro que é muito comum é as pessoas, os executivos, enfim, as empresas se preocuparem em terem um produto maravilhoso. Falar, não, eu preciso fazer um negócio maravilhoso com uma solução da NASA para ir para o go-to-marketing. Cara, não precisa disso. Vai com uma POC, faz um negócio, faz um teste de conceito primeiro e vai ajustando. Então, acho que tem um ditado em japonês que eu gosto bastante, que é o Gemba, né? O Gemba é você levantar e ir a campo, né? É o famoso tira a bunda da cadeira e vai lá ver o que está acontecendo no campo. Então, eu sempre fui um cara que eu fiz muito Gemba na minha, faço até hoje, que é ir lá na ponta, falar, vamos entender a necessidade do cliente para ver se isso faz sentido. Então, quando a gente olha o segmento de telecom, de seguro, de meio de pagamento e tal, no final do dia é muito parecido. Você tem que olhar a necessidade do cliente, do mercado, para dali você construir uma estratégia, entendeu? Isso serve para tudo, Vini. Assim, não tem uma. Cara, vai lá e vê como é que como é que acontece. Isso aí. Não, essa experiência de campo, essa prática é um negócio que a gente vê sempre ali que tem que fazer e que muitos executivos não se prestam a isso, né? É, Acham que a estratégia que estão definindo ali no ar-condicionado, sentado na cadeira, vai é. funcionar, né? Então é preciso Exatamente. Esse é entender. um grande erro, né? Porque tem a vaidade corporativa, né? Sim, Então, aí tem aquela coisa do status quo. As grandes organizações, elas perdem para elas mesmas, né? sim. Então, elas têm lá, criam as estruturas muito hierarquizadas. E aí cada um tá puxando a sardinha para sua brasa e fala, não, eu quero aqui, o meu departamento tá fazendo isso e tal. E aí aquela história de, o cliente no centro, são poucas empresas, é Que bonito no entendem. PowerPoint, mas na prática não é, né? Então é É. isso que a gente tem que provocar. Eu acho que o teu perfil aí de profissional mesmo, né, de executivo, mostra isso até com a tua caminhada, né? Assim, lá na TIM você entrou no headquarter, né, ali É, para o canal, e depois você foi para Regional São Paulo liderar o time comercial lá, que é essa pegada é. muito mais coisa, né? Como é que foi essa virada dentro da própria empresa, né? Tem muita diferença isso, né? Quando você sai do headquarter, da parte de É. planejamento e vai para uma área mais operacional também? Empresas como a TIM, né, que eu tive lá por 4 anos, é fundamental você ter uma passagem na ponta, né, na área comercial, porque é onde a coisa acontece, né? Então, e como eu te falei, eu não era do mercado de telecom, eu entrei no headquarter, fiquei lá 3 anos, e eu senti essa necessidade, falei, poxa, acho que é importante a gente estar na vivência, e realmente é outra realidade, né? Porque você começa a sentir as dores é, tanto da equipe própria, como principalmente dos parceiros comerciais. Porque os parceiros comerciais, e isso é na TIM, todas as telcos têm a mesma característica, mas os parceiros comerciais, eles são a temperatura do teu negócio. Então, se você tem que começar a entender com a cabeça dele, né? Porque no final do dia, ele é um empresário que investiu naquela marca, naquela estratégia, né? Comprou aquela ideia de investir, montar suas lojas ali, ou montar sua equipe de vendas lá dos canais de pequena e média empresa. E ele está querendo o resultado do investimento, que é o ROI do negócio dele, né? Então você tem que entender as dores dele para falar, poxa, isso daqui a estratégia tá boa, então você precisa acelerar. Quais são os combustíveis que você precisa colocar, né? Eu preciso acelerar aqui com mais recurso, mais incentivo aqui e ali, ou tem que mudar a rota, né? Então, a passagem pela ponta é fundamental. Aí. Não, legal. E aí vou trazer um tema um pouco diferente aqui, né? Mas que a gente já foi passando durante a nossa conversa, que é liderar na adversidade, né? Assim, a Uhum. gente falou um pouquinho dessa sua trajetória mais formal ali, É, profissional, né? Mas eu queria explorar um outro lado teu, né? Você escreveu um livro, né? Foi coautor ali num projeto
de livros sobre liderança. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Falar, assim, nesse teu capítulo, você fala sobre liderança na adversidade, você faz um paralelo ali a essa tua relação familiar, que você já citou aqui, né? De perder o pai muito cedo e a sua mãe ter que assumir esse papel de liderar na adversidade, né? Então, acho que você fez esse paralelo ali no teu capítulo. Fala um pouquinho sobre Legal. esse momento da tua vida e como é que esses ensinamentos ali de família, de certa forma, também moldaram esse teu perfil profissional de liderança. Com certeza, Vini, com certeza. Essa história é muito interessante, que eu tava nessa época, eu estava na Cielo, e um belo dia teve uma semana lá acho que diversidade, alguma coisa do tipo, e aí tinham alguns palestrantes que foram lá para fazer uma palestra sobre esses temas. E lá eu conheci uma figura, uma pessoa chamada Marcelo Simonato. E o Marcelo Simonato, me apresentei a ele, enfim, e ele me fez um convite para ser coautor, para eu ser coautor num projeto que ele estava lançando, que era um livro com alguns coautores que chama Liderando Juntos, né? Aí eu falei, poxa, Marcelo, eu não sou escritor, nem tenho essa pretensão, tal. Ele falou, não, é legal. E o Marcelo tem uma experiência, ele já tem algumas, sei lá, dezenas de livros que ele escreveu, como coautor, ele próprio. Eu fui coautor do Marcelo também. Eu sei, você. Então, ele é um escritor em série aí, né? E aí, eu fui para casa, refleti e tal, e aí me deu um estalo. E então, o tema, cada convidado tinha que falar sobre o tema de liderança. Aí eu peguei e falei, poxa, já sei o que eu vou escrever. Aí eu aceitei o convite. E aí o meu capítulo é sobre liderança na adversidade. E neste capítulo eu presto uma homenagem para minha mãe, né? Porque eu conto essa minha história de vida, né? Que meu pai faleceu, eu tinha 10 anos, somos em 3 irmãos, minha mãe com 38 anos de idade. E aí eu faço um paralelo entre a nossa história de vida se ela fosse uma empresa, né? Então, e a minha mãe na figura de herdou ali a empresa, né? Como a CEO, e as decisões que ela teve que tomar vis-à-vis se fosse numa empresa, quais seriam. Então, eu faço esse paralelo, né, entre uma coisa e outra, mas no final do dia foi uma forma de homenagear a minha mãe, porque ela realmente foi um grande exemplo de liderança na minha trajetória, né? Porque imagina, você perdeu o marido, 3 filhos, 10, 12, 15 anos. A gente morava de aluguel, a minha avó morava em casa com a gente também. Então, imagina a confusão toda. Ela recebeu um dinheiro lá que era do seguro do meu pai. Aí, o que vai fazer? A primeira decisão que ela falou assim, vou comprar minha casa para poder não ter que viver de aluguel e tal. Então, eu faço esse paralelo. Poxa, se fosse uma empresa, se eu pegasse esse dinheiro, se fizesse um investimento errado, o que faria? Então, essa é a trajetória. Mas, no final do dia, é uma forma de homenagear a minha mãe que eu escrevi esse livro. E as coincidências, os encontros, onde eu conheci o Marcelo Simonato, e aí começou uma história com ele, né? Uma outra história que a gente vai chegar lá. Eu também, assim, eu fui aí também um coautor, né, desse projeto do Simonato, não nesse mesmo livro, né? O meu foi o Board Conselheiros com Visão de Futuro, né, que tá até lançando, eu acho que essa semana, a segunda edição dele, né? Eu estava na primeira edição. E é muito interessante isso, né? Assim, que eu acho que como a gente se conecta com muitas outras pessoas através de um projeto desse de coautoria, né? Porque minimamente nos lançamentos você interage ali, você faz as pontes durante essa construção. E você tocou num ponto ali, você usou essa oportunidade para homenagear a sua mãe, né? Eu, assim, na minha questão também era Conselhos com Visão de Futuro. E aí eu resolvi pegar a minha trajetória de empresário até conselheiro ali e fiz homenagem a várias pessoas que me ajudaram nessa trajetória, né? Então a gente também acaba tendo o livro como essa oportunidade de eternizar algumas coisas ali, alguns sentimentos que a gente tem, né? Legal. Mas assim, esse é um projeto muito legal do Simonato e ele foi gatilho para a gente estar aqui hoje, né? No geral, assim, se a gente for botar toda essa linha de coincidências ali, a gente chega até aqui, né? Porque o Simonato faz esse tipo de projeto, hoje ele está ali
liderando as operações da Board Academy, e a gente já se conhecia através da TIM, né? Mas tinha uma relação meio profissional ali, até que a gente se reencontrou numa turma da Board Academy. Mas aí, queria que você falasse, nesse momento, assim, um pouco desse gatilho, né? De como é que esse livro, o que que ele te abriu de oportunidades, como é que foi trabalhar nisso, que papel o Simonato teve para chegar nesse momento que você está de vida. Eu acho que esse negócio é muito importante, que é outra coisa que, como mensagem para o teu público aqui, é o poder do networking, né? Acho que a gente acaba que no dia a dia, quando a gente está como executivo numa empresa grande, enfim, a tendência natural é que a rotina te consome e você fica fechado dentro da empresa e não consegue olhar e ativar a sua network para ter uma network de qualidade. E não é network para arrumar um emprego aqui, não. É para realmente ampliar as conexões e ver se tem oportunidades de novos negócios, né? Então, acho que é um negócio muito rico que a gente tem que trabalhar isso de uma forma sem nenhum tipo de interesse, né? E esse trabalho, quando o Marcelo me convidou lá, que eu fiz enfim, fui o coautor do livro, pra você ter uma ideia, a gente tem um grupo dos coautores até hoje que fomenta, a turma troca experiências e tal, e eu acabei tendo uma relação maior com o Marcelo Simonato, e aí, passado alguns anos, acompanhava ele estava em outra empresa e tal. Passado alguns anos, eu me dei um estalo, eu falei, poxa, agora... E aí partiu de mim, né? Essa ideia de... Falei, olha, eu acho que olhando a minha carreira, eu tenho que me capacitar para dar um próximo salto. E esse próximo salto é eu atuar como conselheiro consultivo. E eu falei, só que eu preciso me capacitar formalmente. E aí eu comecei a ver, e aí eu comecei a acompanhar as postagens que o Marcelo faz nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, né? Ele é um cara muito ativo, e ele falando da Board Academy e tal. E aí eu falei, poxa, deixa eu falar com o Marcelo, e aí pedi para ele, falei, quero fazer um curso assim, e foi através dele que eu entrei nesse ecossistema da Board Academy, e fazendo o PFCC, onde a gente se encontrou, né, na nossa turma, e foi para mim uma grata surpresa. Então, o feedback que eu dou para as pessoas que me perguntam, né? Poxa, o que você achou do curso do PFCC da Board Academy e tal? Eu falo sempre a mesma coisa. Eu falei, eu acho que a Board Academy, ela te proporciona um ambiente de networking que, se você souber explorar esse ambiente de networking, você vai ampliar muito as suas conexões e as suas interações. E são trocas genuínas, né? Então, eu tenho um exemplo, a Sara Veloso, que foi a nossa professora lá, eu a encontrei num evento da Board, eu falei, poxa, precisamos marcar um café virtual. Eu falei assim, qual data? Amanhã ou depois de amanhã? Então, assim, é esse tipo de trocas que a gente tem num grupo como o da Board, né? Então, é aproveitar. Acho que as pessoas têm que se conectar e falar assim, poxa, eu estou na empresa X, eu estou no cargo Y, mas eu tenho que me preparar para o próximo passo. Então é aproveitar essas oportunidades, Vini. Isso aí. A gente já antecipou aqui, eu antecipei, você antecipou, já dei a minha versão da história ali, né, de como é que a gente se encontrou, né, nessa turma do PFCC. Eu estava ali muito buscando aprender mais sobre governança, até para a própria Icons mesmo, né, que a gente estava nesse modelo de transição. E você, né, antevendo esse teu salto de carreira aí, né, como você mesmo antecipou. Mas eu queria pegar assim, vamos lá, a gente abriu a primeira turma, né? Aí foram saltando as cabecinhas ali, né? Aparecendo. Aí eu vi a tua cabeça ali, você viu a minha. Na mesma hora a gente abriu o WhatsApp. Falei, pô, Toso, você tá aqui também? Não sei quem puxou a conversa um com o outro ali. Mas você ainda estava numa posição de executivo. Isso. Nessa época. A gente tinha uma questão um pouco conflitante ali, né? A gente não podia fazer negócio, mas isso abriu esse leque de relacionamento, né?
Cara, conta aqui, né, como é que é essa tua versão, né? Porque a minha é sobre uma ótica de empresário que É, estava buscando ali mais governança para a empresa e você estava do outro lado, né? é. No final deu um match que a gente sabe ali, mas queria entender um pouquinho desse momento. É. Então, foi um pouco isso mesmo. Eu tinha voltado para São Paulo, né? Estava como diretor regional de São Paulo. E aí eu falei, eu acho que tá na hora. Eu tinha feito MBA há mais de 10 anos. Eu falei, tá na hora de voltar para o mundo acadêmico, mas não tinha intenção de fazer outro MBA, uma outra pós, nada disso. Eu falei, eu acho que o momento de carreira que eu estou vivendo, o próximo passo é. Aí eu fiz uma projeção, eu falei, aonde que eu quero estar daqui a 10 anos? Eu quero estar ajudando as empresas, né, levando um pouco dessa minha trajetória, essa minha bagagem e emprestando esse repertório para as empresas para gerarem novas receitas. Então eu já estava me preparando para essa evolução de carreira. E aí eu falei, ó, o primeiro passo para isso é fazer um curso de formação de conselheiro consultivo. E aí, enfim, foi a história que eu falei do Marcelo, tal, comecei lá na Board e foi um pouco isso, né? Acho que meio que a gente pegou o WhatsApp na hora, pô, você tá aqui, eu também e tal. E aí acho que você brincou, pô, vem ser meu conselheiro aqui, né? Eu falei, ó, eu não posso porque é conflito de interesse hoje, mas quem sabe? E passado, sei lá, 2, 3 meses, aí eu saí da TIM, aí eu te mandei mensagem e falei, Vini, agora tô livre, né? Vamos conversar. E a gente começou uma conversa de fato, desde lá de dezembro, alguma coisa assim. E fomos evoluindo, né? E é uma coisa legal esse negócio o trabalho que a gente está fazendo, né? Antecipando já aí a pauta. Porque quando você faz o curso de conselheiro, acho que um grande erro que as pessoas têm é que vão sair de lá e vão arrumar vaga em conselho e vão ganhar 20 mil por mês em cada conselho e vai, puta, vou viver disso. E não é assim que a banda toca, né? Porque você tem todo um trabalho de convencimento, de aproximação, Você está né? começando uma nova profissão, né? Assim, é isso. Isso, Você pode ser super especialista na sua área, é, mas você não é um conselheiro especializado. Então exatamente. você tem que ganhar a casca É. disso também. E além disso, né, Vini, a relação com as empresas, ela tem que ser uma construção, né? Então, não adianta você chegar e falar assim, ó, não, eu quero ser seu conselheiro aqui, tá? Puta, tem que ter uma relação de confiança, que é um pouco do que é exatamente a nossa história, né? Isso aí, é o que eu quero mais abordar aqui, né? É, Que é isso, assim, eu tenho aqui nas minhas anotações eu botei aqui como tema o mentor de CEO, né? Porque é, é o apelido que eu chamo o é, Toso, né? O meu mentor de CEO aí, ó, que não sei o que, a é. gente tem essa brincadeira interna. E aí, mas vamos à história, né? Assim, a gente se reencontrou ali na turma do PFCC, aí conversamos ali, e aqui na Icons a gente estava nesse processo de reestruturação, então a gente pediu ali uma consultoria para você, né? Pra ver, vamos ver como é que vai ser esse negócio, pegamos uma consultoria, depois a gente resolveu realmente seguir nesse processo Uhum. de reestruturação, então eu me afastando um pouco da operação, o Pedro assumindo como CEO, né? A gente já tinha esse plano, e aí já, não, então o Toso vai ser o mentor do CEO, ajudar o Pedrinho nesse Uhum. processo, até que hoje a gente já está evoluindo ali para uma terceira etapa da nossa É, relação, que é efetivamente montar um conselho e sim. aí seguir para uma governança mais forte. Mas a gente teve esse processo, né, Isso. assim, de se conhecer, de ver se dava match, de ter o apoio vai muito além do profissional, né? Porque às Exato. vezes a gente tem essas conversas ali de assim, então queria bater uma bola com Aham. você aqui sobre todos esses passos, né? Numa empresa até a formação de conselho, né? Acho que a gente vai ter aqui duas óticas diferentes, né? Tem É. a tua ótica enquanto conselheiro, Uhum. né? Então que você tem que criar essa cultura de conselho nas empresas e tem a minha ótica também de empresário de ver, Exato. cara, qual é o momento disso acontecer, quando que eu vou ter confiança. Então, Exato. Acho que vamos começar um bate-bola não, sobre isso. isso é muito importante. Aqui o recado é para os empresários, né? Porque quando a gente fala de conselho, eu tenho conversado com vários empresários sobre esse tema, né?
e empresas que têm vários sócios. Aí a pergunta que eu faço assim, você tem um conselho? Tenho. Quem que participa do conselho? Eu, o meu sócio, o meu outro sócio. Eu falei, não, então é como se fosse uma reunião de diretoria ampliada, né? O que a gente está falando aqui é do conselho consultivo, né? Então, qual que é a importância e o papel do conselheiro consultivo? É um cara como eu, que tem uma trajetória de mercado, que passei em várias empresas em segmentos diferentes, experimentei tenho história de sucesso, tenho história de fracasso, eu tenho tudo, abro a caixa aqui, eu te conto a história que você quiser, né? Porque eu vivi isso, vi e vivi. Então, quando um conselheiro senta com um empresário, o objetivo é trazer para o empresário essa visão externa do que tá, como é que funciona nas grandes empresas, principalmente, e falar assim, poxa, o Icons, aqui eu acho que a gente tem um caminho interessante para seguir e ó, não faça isso porque a minha experiência lá atrás ela foi assim, 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 assado. Mas a decisão é sua. Eu estou te aconselhando, você que... O papel do conselheiro consultivo é o melhor dos mundos. Eu recomendo. Se você vai executar ou não, é outra história que você tem que ver o que cabe. Mas eu acho que uma coisa que alguns professores lá da Board falavam bastante, né? Essa relação ela tem que ser construída, né? E foi muito o que a gente fez, né? Que você falou, né? A gente construiu essa conversa. A gente tinha uma relação, né? Pô, eu era da TIM, você era fornecedor, né? Ainda, né? E a gente se aproximou e tal, mas até então a gente não tinha essa construção para essa relação começar. Então, acho que tem que ser de ambos lados, tem que dar esse matching, né? Para falar, poxa, gostei, eu acho que o profissional aqui está me ajudando, está contribuindo, está fazendo a diferença, tá agregando aqui no meu negócio, né? E eu acho que a nossa história ela resume bem isso, né, Vini? A gente passou por 3 ondas, né, de etapas de trabalho, né? Começamos com uma consultoria ali de 3 meses para entender como é que seria. Ah, legal, vamos renovar. Aí a gente falou, então vamos fazer agora um assessment para olhar as lideranças, e aí eu trouxe a minha visão, que aí coincidiu, você já estava nesse momento de, poxa, realmente a gente precisa definir uma liderança, e a gente colocou lá o Pedro Bessa, que é o teu sócio, como CEO, e você olhando a visão de futuro. E agora a gente está entrando realmente nessa etapa para falar, cara, tá bom, então agora está organizada a estrutura, vamos colocar uma governança, vamos tá para outro patamar, né? Então, acho que é uma construção, né? Só que é uma construção muito rica. E eu vejo muitas empresas que eu converso, empresas que têm um resultado financeiro bastante expressivo, que os caras estão assim, eles não têm essa mentalidade. Não tem essa mentalidade, porque ainda acham que investir num conselheiro consultivo é despesa, né? Então tem uma visão, fala, não, puta, eu vou gastar essa grana com esse cara aqui, eu tenho aqui os meus sócios, são os meus conselheiros. Então assim, abram as cabeças, porque uma contribuição com um profissional com a minha bagagem tem um valor agregado muito importante, sim, né? Errar os erros dos outros é muito mais fácil, né? Então você pega atalhos ali, então assim, você já viveu situações diferentes e tal. Então assim, e ontem mesmo a gente tava num jantar aqui, né? A agenda do Toso no Rio de Janeiro tá super ativa, e aí a gente tava batendo um papo sobre isso, né? Uma pessoa de mercado também falando que ali na cadeia de fornecedores dele tinha uma empresa, né, que já tinha um conselho estruturado e que ele via o destaque dessa empresa frente às outras, né, que não estavam. Então assim, cara, empresas, vamos dizer, um mercado que tem vários players semelhantes assim, mas essa empresa que tinha uma estrutura de conselho, ela se destacava em processo e tal, e estava evoluindo muito melhor. Então assim, você tem esse ganho no geral também, né? Porque ninguém sabe tudo, e a gente pegar essas caixinhas de pessoas que já sabem muito, que, cara, você não consegue ter, assim, isso que você falou, no final da linha eu não consigo pagar você para ser meu executivo na Icons, né? Mas é isso, eu consigo ter horas suas dedicadas a olhar o meu projeto, dar a opinião e seguir nesse sentido. Então, acho que vale muito, você agrega muito nesse sentido. E eu acho que é o que você vê aí, assim, acho que você já devia ver isso enquanto gestor de muitos fornecedores ali, né, que acaba se diferenciando,
mas hoje essa prática está mais comum, né? Com certeza. E eu fico. Quando eu estava como executivo nas empresas que eu passei, eu sempre eu brincava assim, cara, eu tô vendo um monte de dinheiro passando aqui na frente, só que eu não posso capturar porque eu sou executivo aqui, mas tem oportunidade aqui, oportunidade ali. Cara, vamos, faz alguma coisa, né? Se movimenta. E o momento que eu estou vivendo agora, né? Eu, além de conselheiro consultivo, eu tenho a minha consultoria, que ela é exatamente isso, é focada na geração e incremento de receitas para os meus clientes. Então eu uso todo esse meu repertório, seguros, meios de pagamento, telecom, tudo que eu vi, né, durante essa minha trajetória, e eu levo para os meus clientes para falar, olha, eu tenho aqui e aí eu conhecendo os negócios dos meus clientes, falo assim, ó, aqui dá para você gerar um incremento de receita com essa alavanca. Quer fazer esse negócio? Eu tenho como te ajudar, entendeu? Esses caminhos de oportunidade que você via como executivo e que não podia atuar e agora você abre isso para o mercado. Exatamente isso, assim. E eu acho que é importante também a gente falar da diversidade no conselho, né? Assim, porque, pô, você tem as tuas próprias skills ali, as tuas áreas de conhecimento, mas é isso, ninguém é dono de 100% do coisa, mas você acaba também, quando vem para um conselho, vem atuar junto de uma empresa, trazendo toda a tua rede de network, né? Então, assim, a gente aqui na Icons agora está nesse movimento também de expansão internacional. Cara, você não é um especialista em expansão internacional, mas aonde você passou, você já esbarrou com muita gente isso, então vem agregando. E por isso que a estrutura do conselho é legal, né? Porque você vai trazendo expertises diferentes, né? Já num cenário que, assim, você sabe quem você pode chamar ali para essa história, que vai dar match com a gente, né? Porque tem aquele cara que vai ser o perfil muito ortodoxo, que não vai combinar com a gente. Então, você vai ter esse feeling de encontrar a pessoa certa, e aí a gente vem naquela máxima que a gente sempre fala, né? Que conselheiro indica conselheiro. Então, fala um pouquinho também sobre isso aí, né? Dessa conexão de negócios e de pessoas, né? Uma coisa que o pessoal da Board fala bastante é isso, né? Quando você contrata um conselheiro, você contrata junto com ele, principalmente a agenda telefônica dele, né? Então, eu acho que esse é um papel importante do conselheiro, que é para realmente conectar e gerar novos negócios, né? Acho que a gente tem alguns exemplos disso, né? Alguns clientes que a gente está puxando uma coisa para fazer outros negócios. E essa questão do conselheiro indica conselheiro é entender qual que é a necessidade e falar, poxa, aqui, ó, por exemplo, a gente está num momento agora que a gente está precisando de precisamos de uma pessoa lá para um determinado tema na área financeira, planejamento comercial financeiro, que não é a minha especialidade, mas eu falei, olha, eu conheço alguém que pode vir aqui ajudar a gente. Então a gente foi lá e contratamos um consultor para apoiar ali nessa coisa. Então, acho que essa riqueza é muito importante e essa múltiplo conhecimento dentro de um conselho, ele é muito rico para realmente trazer essa discussão rica, em alto nível, para poder fazer as provocações para a empresa, né? Acho que o empresário ele precisa se cercar de pessoas que tragam essas ideias. Eu fui um parênteses aqui, eu fui uma palestra do Barack Obama alguns anos atrás, ele foi num evento lá em São Paulo. Cara, foi fantástico. E o Barack Obama falou o seguinte, que ele, no final do dia, para tomar as decisões, ele tinha lá um grupo de conselheiros lá na Casa Branca que ele ouvia as opiniões, né? E ele falou, olha, eu tinha que me cercar de várias opiniões, mas no final do dia a decisão era dele. Ele falou, mas eu sempre ouvia para entender ali, e aí eu ficava atento para ver qual que era a atitude de cada um dos conselheiros para defender a sua tese ou seu ponto de vista. Ele falou, porque tem que tomar um cuidado e saber separar, né? Acho que essa é a habilidade que tem que ter, o empresário principalmente, o que tem de vaidade naquele ponto de vista
e o que tem de embasamento mesmo para poder levar isso adiante, né? Então, acho que, olhando essa frase dele, a mensagem que tem aqui para os empresários é isso: se cerque de conselheiros que tenham essas cabeças e experiências diferentes, mas no final do dia você que vai fazer o filtro, né? A decisão no final do dia é tua, Vinícius, e do Pedro Bessa, que é o teu sócio, né? Isso aí. Toso, vou começar a migrar aqui, né, para uma área que para mim você é especialista. Eu tenho você aqui como exemplo, né, que é essa parte de fazer network, né, cultivar relações. Você está sempre puxando uma pessoa aqui e outra ali, mostra isso para o mercado, que é super importante, né? Então já é um clássico ali ter aquela mesinha, né, de café, você de um lado, a pessoa de outro. Então já virou um traço da tua visibilidade ali. E aí eu queria saber, assim, em que momento você percebeu que esse relacionamento não era algo social e sim algo estratégico para você? Acho que você já citou aqui, mas assim, quais são os erros mais comuns que alguns profissionais cometem quando eles tentam construir network, né? Assim, a gente sabe que tem aqueles diferentes tipos de network, tem um cara que só liga para pedir, aí não vai coisa, né? Então, queria pegar ali quais são as atitudes simples que qualquer pessoa pode adotar hoje para fortalecer a sua rede ali de uma forma verdadeira e sustentável, né? Puta, ótimo ponto. Acho que o network é um negócio poderosíssimo, poderosíssimo. E você não mede o network pela quantidade de seguidores que você tem, mas sim pela qualidade, né? E você tem que tá muito aberto e ter uma escuta ativa muito grande. Eu tive uma lição esse ano que um cara que eu nunca tinha ouvido falar dele é o Guilherme Bonarotti, o Bona. Figuraça. Um belo dia eu tô vendo um podcast dele, ele faz um podcast, ele grava online, ele na casa dele, o convidado na casa dele por Zoom. E só que ele tem uma disciplina que toda semana ele faz um podcast e é ao vivo e fica gravado depois nas plataformas de redes sociais, Spotify da vida e tal. E eu vi um podcast dele com o Eduardo Gouveia, que foi meu CEO lá na Cielo. E, pô, foi maravilhoso, ele mandando uns cortes lá, e eu, como ele postava lá, e eu via, e eu curti, comentei e tal, dei um joinha, e eu pedi para me conectar com ele. Olha só, eu pedi para me conectar com o Bona, porque eu queria começar a segui-lo no LinkedIn. Ato contínuo, o Bona me responde no privado, fala, poxa, Toso, que bacana que eu vi o teu LinkedIn, a tua trajetória profissional, parabéns e tal, mas o que mais te motivou a pedir essa conexão comigo? Cara, nunca ninguém tinha feito isso comigo. A hora que ele mandou essa resposta, eu falei, caramba, meu, por que você fez essa pergunta? Só queria te seguir. Só queria te seguir. Aí eu falei, pô, Bona, não, porque eu te achei muito legal, vi o podcast assim, assado e tal. Eu falei, vamos marcar qualquer hora um café. Ele falou assim, tá bom, que dia que você quer? Tem a minha agenda livre amanhã, tarará. E aí ele marcou o café. Fizemos um café virtual, nos conhecemos, batemos um papo. Aí, cara, o cara super gente boa, tal, aberto, aí falou assim, Toso, que eu posso fazer por você? No final da nossa conversa. Então, assim, ele foi para me conhecer, eu fui para conhecê-lo, uma troca, assim, sem nenhum interesse. Aí ele pegou e falou, o que eu posso fazer por você? Eu falei, eu brincando, falei, qualquer dia você me convida pro teu podcast. Aí ele falou, não, tá bom, fevereiro, tal data, agendado, já põe na tua agenda. Começou assim a minha relação com ele, aí gravamos o podcast e tal. Puta, é um cara hoje que virou um amigo, né? Tá morando nos Estados Unidos e continua fazendo coisa. Então eu contei essa historinha do Bona para falar o seguinte, a network é um negócio, como é que você tem que trabalhar nisso? Você tem que ir desprovido de qualquer tipo de interesse. Você tem que ir lá numa relação, quando você convidar alguém para um café, para um bate-papo, cara, é um negócio para falar assim, puta, deixa eu te contar o que eu tô fazendo, me conta o que você tá fazendo, onde você tá, tal, e a gente vê se tem alguma oportunidade em conjunto para encaixar alguma coisa. Então, essa tem sido a minha dinâmica com as pessoas com quem eu tenho buscado falar.
E, cara, tá sendo assim uma grata surpresa. Outro dia eu tava, no final de semana, um amigo lá da época da BV, que ele era da seguradora, ele mandou uma mensagem para mim no inbox: pô, Toso, vamos marcar um café, vi tua postagem, olha só. Ele viu as minhas postagens no LinkedIn e motivou ele a me mandar um inbox. Aí eu falei, vamos marcar um café e tal. Cara, resumindo, fui lá, fiz uma reunião com ele, primeira por vídeo, vimos uma oportunidade, tive na empresa dele, a gente está fazendo um negócio em conjunto, assim, surgiu do nada. Então, o que eu quero deixar como mensagem aqui é o seguinte, é que você tem que ser, primeiro, desprovido de qualquer interesse, né? Aberto, como foi a relação minha com o Bonner, gerando um monte de outras coisas. E segundo, é um pipeline, cara. Você tem que, a conexão é rica, que uma coisa vai puxando a outra, os negócios vão acontecendo. Então, não se feche. Acho que o grande erro que os profissionais cometem quando estão nas estruturas hierárquicas e tal, é se fecharem nas estruturas em reuniões chatas de comitê. Agora é época de budget, tá todo mundo fechado, você não consegue agenda com ninguém. Tá todo mundo fechando budget. E o mundo aí fora tá correndo, entendeu? Sim. Não, e é legal, assim, acho que a gente já tem que começar a fechar aqui, né, porque você tem horário, mas, assim, o Toso veio pro Rio, né, essa semana, porque hoje a gente vai fazer a inauguração da sede da Board Academy aqui no Rio, né, então você participa muito desse projeto, né, ali do que a gente está trazendo aqui para a sociedade, então a gente aproveitou, marcou um jantar ontem ali com o pessoal da TIM, e já nessa relação ali, eu já pego um gancho do que você acabou de falar, né? Assim, ontem à tarde, né, a gente almoçou, depois estava batendo um papo, aí eu acho que o Daniel já ligou para você e falou, pô, você tá no Rio, como é que não foi? Então, não, vamos lá pro jantar. Então, já foi ótimo, você trouxe o Daniel. Aí o Daniel tava com a Verônica e a Verônica passou lá. Eu achei, cara, não, Verônica, você tá aqui também. Então, cara, e aí foi duas pessoas que do nada, assim, né, a gente... souberam, né, que você estava aqui sem planejamento, mas, pô, se abriram para ir e foi ótimo reencontrar lá, pô, a história ali com a Verônica, eu já conheço, Verônica há 20 anos de outros carnavais ali de vivo na época, e é sempre bom, e aí a gente contou um pouquinho da nossa trajetória lá, falando, não, pô, é legal ver o crescimento de vocês, porque ela realmente acompanhou esse negócio, né, da agência dos meninos, a Icons for You que tem hoje. Então, assim, acho que são fatos muito legais. Pego outro gancho aqui também para fazer assim, hoje você tá aqui no Rio na condição de conselheiro da gente, né? Exatamente. E é isso, é o conselheiro que tem que vir pro chão de fábrica, né? Que não pode ficar. A gente tava brincando ontem ali que ajudou a arrastar sofá, a fazer ali da nossa mudança e tem que estar botando a mão na massa, né? Sem dúvida nenhuma. Porque a vida do empresário é essa, você tem que se colocar no teu lugar, né? O exercício da empatia é outra coisa muito importante, Vini. A empatia tem que estar a todo momento presente no executivo. Eu sempre procurei ter isso na minha trajetória. Por isso que as pessoas da minha equipe, ontem estava lá, minha antiga equipe, né? O pessoal analista, tal, coordenadores, todo mundo veio me abraçar, tal, porque realmente a gente sempre tratou as pessoas de igual para igual, né? E isso tem que ser ao longo da vida. O fato de eu ter sido CEO, eu não nasci CEO, né? Ninguém nasceu na onde está. Então, você tem que se colocar e falar assim, poxa, por trás tem uma relação humana, essa troca. E tem realmente de colocar isso como parte da sua trajetória, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Entenda a relação, pô, empresário, como é que tá o negócio. Você tá puxando o sofá aqui? Vem cá. Deixa eu pegar do outro lado, né? Por que não? Conselho... Não, você tem que realmente tá ali para ajudar a construir o negócio, para desenvolver. Então, acho que esse é o nosso... Aí como o ser humano foi assim a minha vida toda, acho que ajuda e contribui bastante como profissional. Sim, essa simplicidade nos gestos e tudo é que vai te trazendo aí também para esse lado. Toso, assim, sei que você está com a agenda corrida, então a gente já tem que começar a fechar o nosso papo aqui. Legal. Faço sempre uma perguntinha, né, para as pessoas que assim,
trago aqui profissionais que estão sempre se atualizando e tal. E aí eu quero saber, assim, de que fonte você bebe para manter o teu repertório, para seguir essa tua jornada de lifelong learning. Como é que você faz aí? Você já falou de podcast que você assiste, tem gente que fala que lê livro. Como é que você prefere se atualizar e manter aí essa tua conexão com o mercado? Eu gosto muito de ver as coisas na prática, como é que está acontecendo de verdade, né? E hoje, em tempos de redes sociais e inteligência artificial, que você não sabe o que é fato, o que é fake, né? Você fica... Então, de novo, eu falo do ecossistema da Board Academy, né? Quando uma pessoa faz um curso na Board Academy, ele se torna um board member. E por ser um board member, abre um acesso para ele para um ecossistema muito rico, né? Que a gente tem acesso. Então, tem para o público que não conhece, né? E aí fica aqui o convite, a Board Academy Rio, aí, a nova licenciada para poder vender os cursos. Tem um ecossistema que tem 3 vezes por semana, você tem lá um dia um podcast gravado que está disponível no YouTube, um outro dia uma palestra com alguém de mercado, um outro dia uma troca entre um debate com 3 ou 4 profissionais de determinadas áreas. Então, assim, é muito rico o acesso que a gente tem ali pela Board Academy para essa atualização constante, né? Então, eu tenho me utilizado muito desse tipo de atualização através desse ecossistema da Board Academy. É o que eu tenho feito no último ano, por exemplo. Basicamente, é conexão com pessoas, né? Algo que a gente quer trazer muito aqui, né? Assim, quando a gente optou em trazer a Board para o Rio, a gente resolveu, não, vamos ter uma sede fixa para isso, para que a gente promova esses encontros e tal. E é justamente o que a gente quer aqui, né? Trazer empresariado para criar consciência nele da importância de um conselho, trazer conselheiros que estão em formação para que possa ganhar casca ali para atuar no mercado. Então, acho que vai muito disso. Eu me alimento aí das mesmas coisas de vocês, né? Dessa relação humana ali, de pegar os conhecimentos das pessoas. E é importante a gente destacar isso, né? De o quanto a gente pega atalhos e acelera com o conhecimento dos outros, né? De quem já viveu aquele problema e tal. Então, eu adoro essa questão de mentorias, de consultorias. A gente pratica muito isso na Icons, né? E eu acho que é como você também faz aí para se alimentar dentro do teu repertório, né? E sempre ter escuta ativa, Vinícius, é muito importante. E antena ligada, né? Então, eu tenho falado com muita gente, visto um monte de oportunidades, tal, de negócios. Aí você vai aprendendo, né? Acho que numa relação, sempre você vai sair com algum ganho, né? Então, você vai estar numa relação, uma conversa, você tem algum ganho, alguma coisa para aprender. Então, essa escuta ativa, ela é muito importante, que você fala assim, poxa, de repente aquela conversa ali, cara, isso pode surgir uma oportunidade interessante aí para novos negócios, o que quer que seja. Isso aí. Toso, para a gente encerrar aqui, queria saber de você, faltou algum tema? Quer dar suas palavras finais? Assim, tem um tema aqui que a gente poderia gravar outro podcast, né? Que assim, se todos falassem sobre vinho, a gente teria um novo podcast aqui. Ontem a gente fez o nosso encontro ali, a gente chamamos um sommelier, a gente estava nessas discussões, eu também sou apaixonado por vinho, a gente fica dando dica ali, ele foi na Gaspari, eu fui na Bárbara Eleodora, já estamos combinando de viagem de vinho, então, pô, a gente vai sempre falando disso, mas... Tirando isso, não sei se você quiser falar disso também, usa aí esse momento para suas palavras finais. O vinho é muito bom, é sempre muito bom, porque você para pensar, você nunca, na tua memória, você fala assim, eu abri um vinho para um momento triste e tal. Sempre o vinho, ele está associado a um momento bacana, né? Um jantar, uma celebração, então ele te remete a momentos prazerosos. Então, por isso que o vinho é um negócio que agrega e tal, né? Então, é uma história realmente que dá para outras conversas, né? Outras tantas conversas. Mas, cara, eu acho que minhas palavras finais aqui é te agradecer, né? Primeiro pela confiança é o meu primeiro conselho, né, consultivo aqui na Icons, então acho que é meu primeiro cliente como conselheiro, então o primeiro cliente é aquele que a gente nunca esquece. Mas, então acho que isso é bastante importante.
E segundo, Vini, é te colocar, deixar para o teu público aqui, né, a mensagem final é que empresários, que você que é empresário, que tem uma intenção de agregar mais qualidade nas suas discussões, etc., dê um voto de confiança, tenha um passo de fé e comece a adotar um programa de conselho consultivo na sua empresa. Acho que é muito importante, ele muda o patamar, tem alguns estudos que a gente viu lá na época da Dom Cabral até, que as empresas que têm um conselho consultivo, eles têm um faturamento, acho que 20% ou 30% maior do que as demais. Então faz realmente a diferença e comecem, né, se inspirem um pouco nessa nossa trajetória, comecem com desse formato, começa pequeno, para aproximar, para conhecer o perfil e falar, poxa, acho que o negócio pode evoluir e aí se tornar um negócio maior, né? Eu acho que o nosso papel como conselheiro, como empresário, é criar esse ecossistema para, no final do dia, até a própria board fala que é ajudar as empresas brasileiras, né, nessa jornada, né? Então acho que é um pouco isso que a gente tem feito aí. Isso aí. Toso, muito bom bater esse papo contigo. Hoje a gente não só bebeu aí da sua fonte, como mergulhou em uma trajetória construída com trabalho duro, reinvenção, propósito, coragem de transitar ali por mercados desafiadores sem perder a essência. Obrigado por compartilhar com a gente seus aprendizados, suas vivências como líder, sua visão sobre network e principalmente essa humanidade aí que atravessa a sua história, desde as tuas raízes familiares até as decisões executivas ali mais complexas que você já teve que tomar, né? Inspirador ouvir alguém que cresceu na linha de frente, liderou operações gigantescas, se reinventou em novos setores e agora devolve tudo para o mercado, né? A gente sempre fala disso, né? Dessa questão de devolver para o mercado na forma de conselheiro, estratégias, formação de líderes e tudo isso que você faz. Então, para você que acompanhou até aqui, né, fica a reflexão, não existe liderança sem consistência, não existe carreira sustentável sem relações verdadeiras, o caminho pode mudar, os setores podem mudar, mas os valores permanecem. Se esse episódio te provocou de alguma forma, compartilha com alguém que está construindo essa jornada, ampliando o repertório ou que está buscando novos movimentos na carreira. Continue acompanhando Bebendo da Fonte, porque estamos sempre aqui trazendo conversas que hidratam ideias, clareiam caminhos e fortalecem conexões. Até a próxima, pessoal!